Bom dia para você que não perde o Morning Call. Hoje eu tô falando aqui de Varginha e tô com o Dan. Mas o Dan não tá em Varginha, né, Dan? Eu tô aqui na terra do ET, vim fazer uma palestra e tô fazendo o Morning Call antes de ir embora. Tudo bom, Dan? Tudo bom, Mara? Bom dia. Não sei, então não sei se tá tudo bom não, né? As notícias nessa sexta. Essa é uma sexta. Fazia tempo que a gente não pegava uma sexta assim, com umas perspectivas de, enfim, de ser bem nervosa, né? Dado o noticiário. Isso aí. Acho que vamos lá. Como a gente sempre costuma fazer aqui, vamos falar um pouco de Brasil, que eu Uhum, acho que é onde está esse tumulto aí, esse fluxo de notícias um pouco mais negativo. E depois a gente fala um pouco de mundo, que acho que inverteu um pouco, né? Antes a gente uhum, estava com notícias melhores de Brasil e piores de mundo, agora inverteu. O uhum. mundo está dando sinais mais positivos e hoje especificamente algumas coisas piores de Brasil. Acho que são três vetores, basicamente, que vão pesar sobre o mercado local hoje, e obviamente vai ter que ter um balanceamento entre local e externo, mas eu tendo a acreditar que o local, pelo menos no curto prazo, vai pesar e vai pesar mais negativamente. Primeiro, tem a notícia na mídia dizendo que o nosso presidente Jair Bolsonaro impediu a Petrobras de elevar o preço do diesel, como é a nova política da empresa. Acho que não tem nem como comentar isso de uma forma positiva, né? É óbvio que o trabalho que tem sido feito na Petrobras, de desalavancagem, venda de ativo, redução de dívida, é um trabalho fenomenal. A empresa está mostrando lucros cada vez maiores e mais recorrentes, mas esse tipo de postura por parte do presidente deve pesar sobre a ação e deve pesar sobre os mercados locais, E é porque vai. principalmente, Dan, porque ela reflete uma interferência, quer dizer, além de todo o problema que nós já vimos no passado, no governo Dilma, de como a interferência na política de preços pode prejudicar financeiramente a saúde financeira da empresa, tem toda a sinalização da interferência do governo na empresa, né? Perfeitamente. Acho que isso vai remeter um pouco ao passado, ao que a gente viu lá atrás na greve dos caminhoneiros, e a gente viu muito bem como é que o mercado performou naquele período, quando a gente teve a saída de um presidente, a troca do presidente. Enfim, acho que de fato tem uma questão de política, uma questão de sociedade. Existiam alguns rumores de uma nova greve dos caminhoneiros. Acho que a gente entende, como cidadão, como sociedade, que tem que ter um balanceamento aí entre a empresa, e entre a sociedade em termos de preço e viabilidade. Mas para o mercado e à luz do mercado, e acho que eu acho importante a gente sempre comentar aqui, que a gente tem que olhar as notícias à luz de como o mercado vai reagir, de fato é uma notícia muito ruim para o curto prazo. De novo, não vai mudar o estrutural, a empresa melhorou muito o seu balanço, sua produtividade, sua capacidade de gerar fluxo de caixa e de gerar lucros. Mas é uma notícia que remete ao passado e é um passado ruim para a empresa. Então, acho que esse foi o primeiro vetor negativo para o dia. Depois disso, a gente tem hoje no jornal uma notícia dizendo que o governo, a equipe econômica, está estudando criar um imposto sobre operações financeiras aos moldes da CPMF. De novo, seria um imposto bem amplo, né? Fala-se aí, de novo, segundo a mídia, de algo em torno de 0,8 a 1,2% de todas as operações financeiras, esse todos entre aspas, a gente não sabe mais detalhes, o que tem na mídia não fala profundamente sobre isso. É um imposto que não costuma ser bem visto pelo mercado. De novo, deve ser um imposto de arrecadação elevada. O governo e a equipe econômica, que é uma equipe econômica muito competente, deve ter os seus motivos para querer criar esse imposto, mas para o mercado não é um imposto que vai ser bem visto e não deve ser um imposto bem visto também pela sociedade, porque afeta todo mundo, afeta todas as classes, até porque fala-se numa taxação inclusive em operações em dinheiro. Não se sabe se vai ter um valor mínimo para as operações, se vai ter um valor médio, enfim, é mais um vetor negativo, né? A gente está num momento que a equipe econômica fala em reforma de previdência, que o mercado acha muito positivo, fala em reduzir impostos e a gente acorda uma sexta-feira com uma notícia como essa. Eu acho que o mercado tende a não gostar. De novo, pode ser muito bom para as contas públicas do país, mas o mercado deve ver com um viés negativo no curto prazo. Agora, cogitar voltar à CPMF, enfim, ou algum imposto parecido sobre essas operações, ele sempre vem
toda vez que você não enxerga nenhum encaminhamento, quer dizer, em outros governos, já foi cogitado voltar o imposto, porque não tem dinheiro, tem que arrumar dinheiro, né? Então, Perfeito. as reformas estão paradas, não tem grandes avanços, então o governo volta esse fantasma da CPMF, né? Acho que tem um pouco disso. Acho que é importante a gente lembrar que esse tema surgiu diversas vezes na campanha, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Toda vez que esse tema surgiu, ele foi abafado, inclusive pelo próprio, na época, candidato a presidente e hoje presidente. De novo, são rumores, está na mídia, pode ser que eles estejam ventilando isso e se a reação for negativa, eles voltem a abafar. E tem todo um processo até esse imposto ser implementado, né? A gente não sabe como é que ele vai ser colocado em prática, se vai precisar passar pelo Congresso, se precisar passar pelo Congresso. A gente não sabe se o Congresso aprova um imposto como esse, porque vai ter muita pressão, não só de grupos específicos econômicos, como da própria sociedade. Então, acho que é cedo para a gente falar, mas dentro de um momento já de fragilidade dos mercados locais e de fragilidade política, digamos assim, não é uma notícia que a gente gostaria de ver numa sexta-feira de manhã. E para completar essa sexta-feira Para completar essa sexta-feira, tem uma notícia desde ontem, tá? A notícia acabou sendo vinculada de forma mais... com maior visibilidade, mais no final do dia, com os mercados mais fechados, mas eu, inclusive, tinha recebido algo nesse sentido já na parte da manhã de ontem, não sei se foi tão disseminado assim, que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, estaria sendo investigado e teriam provas de que ele teria recebido dinheiro ilícito, e não se sabe se é Caixa 2 ou para uso pessoal em campanhas eleitorais passadas, né? De uma grande empresa envolvida na Lava Jato, etc. Então, de novo, no Brasil todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é um rumor, são investigações, existe aí não se sabe se é em segredo de justiça ou não, né? A informação é meio desencontrada, mas nunca é positivo o presidente da Câmara dos Deputados e um presidente da Câmara que tem trabalhado com afinco em prol das reformas ser afetado com um rumor ou uma investigação como essa, né? Acho que o mercado vai ler como um vetor que não vai ajudar na articulação política para aprovação das reformas e da agenda econômica. É isso que eu ia colocar. Fecha esse pacote. Pois é, o Rodrigo Maia, ele tem um papel hoje, ele é o fiador, vamos dizer assim, do encaminhamento, porque ele abraçou essa causa das reformas, né? Principalmente a reforma da Previdência. Não só da Previdência, mas também ela, principalmente ela. E ele abraçou isso, ele tem sido o grande articulador, inclusive na ausência do Executivo, de uma habilidade maior do Executivo com o Congresso, ele ganhou um protagonismo nisso daí. Quer dizer, ser atingido nesse momento é um grande passo atrás no encaminhamento das reformas, não? Eu não diria que é um grande passo atrás, mas é um obstáculo adicional. A gente já estava com vários obstáculos nesse processo. Eu venho sempre reforçando que o governo está numa curva de aprendizado, tá? Então, só para reforçar, a nossa visão é que nada mudou ainda, ninguém nunca achou que fosse fácil implementar reformas estruturais no Brasil desse porte. Todo mundo sabia que ia ser difícil, talvez esteja sendo um pouco mais difícil do que o esperado, e ainda existe uma perspectiva boa de aprovar alguma reforma. Existe algum entendimento dentro do Congresso que é necessário isso. Só que a gente está vendo que o governo está numa curva de aprendizado, ele vem melhorando, vem aprendendo com os seus erros, mas, de fato, o Rodrigo Maia, que é o político mais experiente e que concorda e trabalha para essa agenda de reformas econômicas liberais, ser afetado por uma investigação, ou pelo menos um rumor, ou um vazamento de uma investigação em cima dele, ele como pessoa, como deputado, como presidente da casa, ele vai se sentir afetado, vai se sentir abalado. Isso pode se colocar, sim, como um obstáculo adicional num projeto de reforma que a gente já está vendo que não tem um encaminhamento fácil. Só para deixar claro, quer dizer, a gente aqui concorda de que se
que se tem motivos, tem que ser investigado e se comprovado, enfim, tem que responder. Ninguém aqui tá passando pano e nada disso, não. Pelo contrário, a gente só está colocando aqui que esse é um fato que tende a deixar o mercado mais nervoso por não ter, quer dizer, na ausência de um nome que leve o encaminhamento dessas reformas, né? Mas aqui todo mundo concorda, né, Dandi, que se tem que responder, tem que responder. Perfeito, acho que isso é muito bem pontuado, Mara. A gente já está habituê aqui do canal, desse fórum, e a gente acompanha os nossos... quem assiste ao canal e aí os comentários, e é importante a gente pontuar isso. De fato, todo mundo aqui pensa pelo um Brasil melhor, e eu, como economista pessoalmente e como um gestor, a gente sempre tem que ler as notícias à luz de como o mercado vai reagir, né? A gente não tem que analisar os fatos do lado de que o que a gente acha certo ou errado, mas como o mercado vai ler. Exatamente. E a leitura hoje do mercado e dos economistas, e sem entrar em opiniões pessoais, que o fórum não é esse, é de que o país precisa de reforma, o país precisa de uma reforma da Previdência para economicamente ser viável, e a gente está nesse processo. Né? A gente não está aqui discutindo se a reforma está afetando esse ou aquele setor específico da sociedade. À luz do mercado, uma reforma precisa ser feita e, na visão do mercado, a pessoa hoje mais preparada dentro do Congresso para conduzir essa reforma é o Rodrigo Maia. É a pessoa que tem mais trabalhado para isso. Então, na visão do mercado, ele ser atingido com uma investigação como essa é um vetor negativo, assim como uma interferência na Petrobras, por mais que acabe sendo, entre aspas, positivo para um setor, que seria o setor dos caminhoneiros, quem faz o transporte utilizando o diesel como combustível, seria uma decisão acertada. Mas aqui, como você muito bem pontuou, a gente tem que pensar a reação do mercado às notícias e não as nossas visões pessoais, né? Acho que é muito importante ficar claro isso para o nosso público não confundir um pouco as nossas opiniões com o que a gente acha que vai acontecer no mercado. Já no cenário externo, ainda bem, as notícias são mais favoráveis, né? Porque isso ajuda a equilibrar um pouco esse mau humor do mercado local. Perfeito. Acho que as notícias, principalmente dessa noite, vieram da China, né? A gente teve uma melhora substancial dos números de agregados monetários e crédito, né? O que isso quer dizer? O governo está injetando liquidez na economia, está injetando crédito na economia com o intuito de estabilizar o crescimento, e a gente já começa a ver alguns sinais de estabilização do crescimento da China. Os dados de exportação foram bem fortes e bem acima do esperado. Isso mostra também que o mundo está crescendo um pouco mais, a despeito dos dados de importação ainda terem sido fracos. Obviamente tem algumas questões pontuais aí, o Ano Novo Lunar na China costuma ser em fevereiro, março, tem alguma distorção em cima desses números, mas no geral são sinais, mesmo que ainda incipientes, de que o mundo talvez esteja começando a mostrar uma certa estabilização do crescimento depois de um período aí de 7, 8 meses de desaceleração, principalmente na Europa e na China. Então, a gente está vendo aí uma estabilização do preço dos ativos de risco internacionais. A China vem numa sequência de de números favoráveis, mostrando uma reação aos estímulos que o governo, as medidas que o governo adotou, parecem estar surtindo efeito, né? Perfeito. Acho que isso é um dos temas que tem dado suporte a algumas classes de ativos de risco internacionais, as commodities metálicas, algumas moedas e algumas bolsas de países que são mais dependentes da demanda da China. A gente já vê uma certa melhora nesse sentido. Ok, Dan, muito obrigada por sua análise. Um bom fim de semana para você. Uma sexta-feira aí animada para você, tá, Dan? Muito obrigada. Obrigado, Mara. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder interagir aqui com você e com o nosso público aí do My News. Você que ficou com a gente, se tiver dúvidas, se tiver sugestões, deixa aqui para mim, para o Dan, e a gente se encontra de novo na segunda-feira. Compartilha, se inscreve no canal e até segunda.